Bom, vocês me pedem agora para falar sobre o quadro. Eu não costumo chamar de quadro, né? Devido à minha origem do Oriente, a gente chama de ícone. Então sempre eu vou falar ícone. Falar sobre o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu falo dele com muita devoção, com muito prazer, já que eu sou um filho de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu queria partilhar para vocês uma coisa interessante. A minha devoção ao santo ícone começou em Minas Gerais, na casa de duas irmãs de idade, duas irmãs muito santas, muito piedosas, pessoas assim, exemplo para mim, as irmãs Adélia e Áurea Xavier. Vizinhas, né, de frente, eu morava na rua São José, e sempre eu ia lá, tocava um pouquinho para elas. E nessas visitas que eu fazia, eu sou uma pessoa humana como todo mundo, eu sempre apresentava para elas as minhas inúmeras dificuldades que eu tenho na vida, os problemas, as crises, de todos os aspectos que vocês possam imaginar. E quando eu desabafava com a Adélia e com a Áurea, no final elas me chamavam para orar diante de um ícone que elas tinham lá na sala, enorme, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aí, gente, eu fui percebendo grandíssimas mudanças na minha vida depois disso. Foi um marco divisor na minha caminhada espiritual, a partir do momento que eu descobri a riqueza que existe nesse quadro, nessa imagem, nesse ícone do Perpétuo Socorro. Eu comecei a sentir que eu não era mais a mesma pessoa. Incrível isso, né? Eu comecei a sentir grandes mudanças na minha vida, na vida da minha esposa Regina, dos meus filhos, Bete, Paulo, Júlio. E um dia, aquelas irmãs, né, a Adélia e a Áurea, me emprestaram um livrinho que contava a história desse ícone milagroso. Sabendo da história, imediatamente eu adquiri uma estampa e entronizei lá dentro da minha casa, junto com a minha família. E eu tenho um temperamento que quando eu me apaixono por uma coisa, eu vou até o fundo, eu vou até o profundo do mais profundo daquela causa. Comecei a mergulhar na história, na devoção, nos milagres que já aconteceram através desse ícone. Nesse tempo eu descobri um livro lindíssimo da editora Santuário de Aparecida, chamado Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do maravilhoso padre Antônio Schneider, um redentorista, um homem maravilhoso, uma pessoa assim muito virtuosa. Esse padre nasceu no Rio Grande do Sul. E lá ele conta um testemunho de Charles de Foucault, que eu tenho exatamente Charles de Foucault como meu pai espiritual, dizendo uma graça que Foucault alcançou diante do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Roma, que eu vou ler agora aqui. Vejam o que é que ele diz aqui. O santo do deserto, Charles de Foucault, que passou os últimos 15 anos no deserto do Saara e que lá foi assassinado no dia 1º de dezembro de 1916, chegou em 1896 na qualidade de noviço trapista à cidade de Roma. De lá escreveu a um colega da abadia o seguinte: depois que havíamos visitado Santa Maria Maior, fomos à igreja de Santo Afonso, onde se encontra o quadro, eu digo o ícone, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Este título fica tão bem à Santíssima Virgem. Nós, seres humanos, diz Charles de Foucault, fracos, vacilantes, precisamos tanto de sua constante ajuda. Há 3 anos eu tive muitas dificuldades internas e ansiedades. Então, coloquei-me com toda a alma, com toda a minha fé, sob a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pedi-lhe que dirigisse meus passos como outrora dirigi os passos do menino Jesus e me guiasse em tudo.
assim que não ofendesse a Deus, mas, ao contrário, consolasse o coração de Jesus, que nos vê e nos ama. Assim foi, para mim, um doce consolo poder, logo que cheguei, já no primeiro dia e até mesmo na primeira hora, encontrar-me diante do ícone desta querida e boa mãe. Creio, de coração o recomendei a ela e disse repetidas vezes por você e por mim: querida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dá-me teu auxílio todo-poderoso e a graça de sempre pedir esse auxílio. Gente, olha que coisa maravilhosa. É um santo da igreja, né? É um beato da igreja, Charles de Foucault, dando esse testemunho, né? Ele escrevendo para um amigo dele a devoção que Foucault tinha pelo ícone. E lá no futuro, Foucault chegou a desenhar o ícone que eu tenho aqui, que posso mostrar para vocês. Agora, vejam como Deus é maravilhoso. Depois disso, eu fui à Itália em peregrinação e a trabalho também com a minha mulher Regina, e lá eu tive a alegria, eu fiz questão, né, de visitar o ícone que está ali na Via Merulana, o original. Gente, eu senti uma força tão grande dentro do templo, a La Chiesa de Santo Afonso, né, a igreja de Santo Afonso. Eu senti uma força tão grande dentro do templo que eu não queria mais sair de lá. Eu confesso com toda humildade para vocês que eu derramei muitas lágrimas ali diante daquele ícone. Diante de Maria Santíssima, eu fiz um voto, em ação de graças, que a partir daquele momento eu passaria a ser um divulgador, um apóstolo dela, um filho, e que eu empregaria todas as minhas forças para fazê-la mais conhecida pelo mundo afora. E eu testemunho para vocês agora aqui que a minha vida é consagrada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A minha família, os meus amigos, todos os meus instrumentos musicais, tudo que eu tenho e sou, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu faço, tudo é consagrado a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para vocês terem uma ideia, as gravações que eu faço nos mais de 20 CDs que eu tenho, né? Eu, no estúdio de um grande irmão, amigo, músico, maestro, técnico de som chamado Ayrton de Garatinga, eu faço essas gravações diante do ícone, diante do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E para confirmar que eu estava naquele caminho certo, a Mãe do Céu me mandou um sinal. Deus vai mandando sinais nas nossas vidas, é incrível isso. Eu fui convidado por uma amiga minha, médica, para tocar as bodas de ouro dos pais dela em Teófilo Otoni. Ela falou: Urbano, a única coisa que eu quero é que você, no ofertório, você toque uma música bem suave na clarineta, a igreja vai ficar toda em silêncio e a única coisa que a gente vai ouvir é a sua melodia suave na clarineta nessa hora. E lá tinha equipes de canto, tudo, eles cantaram e tal. Quando foi na hora do ofertório, eu comecei a tocar na clarineta uma música de Maria. Pasmem, na hora que o casal vem entrando na procissão do ofertório, 50 anos, gente, 50 anos de matrimônio, os dois, né, mais os filhos, netos e bisnetos, tudo. Quem é que eles traziam nas mãos? O ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu me desmanchei, eu senti aquilo como um sinal de Deus dizendo assim: cara, você tá no caminho, você está no caminho. Depois da missa eu fui conversar, né, com aquele casal, e eles me revelaram que 50 anos de vida a dois não é brincadeira não, gente. A gente que é casado, a gente sabe as dificuldades que a gente passa. E seu Chico confessou para mim: meu filho, em muitos momentos difíceis do nosso relacionamento, da nossa vida,
O sustento, a base, o alicerce foi essa aqui. Ele me mostrou o quadro, né? O ícone. Esse ícone foi pintado por um iconógrafo. E a pessoa, para ser um pintor de ícones, tem que ter uma vida muito interessante. Veja, com as palavras que nos recordam as de São Paulo, a Igreja cristã afirma o seguinte: o pintor de ícones, o pintor sacro, deve ser humilde, deve ser piedoso, não ser um charlatão, não ser um explorador, não querer aparecer, não ser invejoso, não ser beberrão, não ser ladrão, e deve se conservar na pureza espiritual e corporal. Olha que bonito! Eu até vou aproveitar a ocasião agora para fazer uma oração que eu aprendi com o padre Romualdo Pelaquim, que é um redentorista. É uma oração muito interessante para quando você estiver diante do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, olhando para o vosso ícone, vosso quadro, vejo em vosso rosto a tranquilidade de quem sabe enfrentar com coragem os acontecimentos da vida, por piores que sejam. Vejo na atitude de vosso Filho Jesus a confiança de quem se sente protegido pela Mãe, apesar da visão dos sofrimentos. Vejo na figura dos anjos a presença do próprio Deus Pai, que conhece nosso futuro, mas que providencia os meios necessários a fim de que possamos sair vitoriosos em qualquer circunstância. Coloco-me sob vossa maternal proteção, na certeza de ser atendido quando precisar de vossa intercessão, junto de vosso Filho Jesus. Amém. Eu não passo um dia sem fazer uma prece, uma oração diante do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu quero morrer olhando nos olhos da minha mãe. Na hora da minha morte, eu quero estar olhando nos olhos da minha mãe. Esse ícone original de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, venerado hoje, atualmente, em quase todos os países do mundo, tem autor desconhecido, como também não se pode dizer quando foi pintado. Mas, de acordo com uma piedosa lenda, seu pintor foi o evangelista São Lucas. Lucas era médico, Lucas era pintor de ícones e Lucas era músico. Lucas viveu na ilha de Creta e que o teria presenteado a Nossa Senhora pessoalmente. Tem até uma tradição que, quando ele apresentou o ícone pintado a Nossa Senhora olhou e disse assim: meu filho, a minha presença vai estar sempre do seu lado. Quer dizer, esse seu lado é Lucas, eu, você, todos nós que somos devotos dela. Interessante isso. A referência à ilha de Creta já não se trata de lenda, mas de tradição mesmo. Quando os turcos estavam invadindo o Ocidente, um comerciante da ilha, muito rico e grande devoto, devotíssimo de Nossa Senhora, ele conseguiu esconder o quadro, o ícone da Virgem Mãe, que era venerado como milagroso. Depois, através de muitas coisas que aconteceram, de muitas peripécias, conseguiu levá-lo até Roma. E esse homem, caindo gravemente enfermo, contou a um amigo o segredo do quadro milagroso, pedindo-lhe que o entregasse a uma igreja para ser venerado pelo povo, o que não se realizou logo, por causa da esposa do amigo, contrário à ideia. E depois que o tal amigo faleceu, sem ter cumprido a promessa, Nossa Senhora apareceu a uma menina de 6 anos, filha daquela família romana, que convenceu sua mãe a entregar o quadro de Nossa Senhora para uma igreja que se localizava entre as basílicas de Santa Maria Maior e São João do Latrão. E assim, no dia 27 de março
de 1499, um ano antes da descoberta do Brasil. O Brasil é de 1500. Um ano antes, o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ganhou seu lugar na igreja de São Mateus, onde esteve por 13 anos. Com a invasão de Roma pelos franceses, a igreja de São Mateus foi quase toda destruída e o quadro foi levado para o mosteiro dos padres agostinianos. Em 1819, o quadro se encontrava na igreja de Santa Maria, que fica ali mais ou menos no centro de Roma, mas na capela interna dos padres agostinianos, não mais exposto à devoção popular. E ali ficou até 1865. Quem sabia então da história do ícone milagroso era apenas um irmão agostiniano, chamado Agustin Orsetti, já idoso, que passou seus conhecimentos e sua devoção para um garoto que era coroinha na época, chamado Miguel Marchi, que se tornaria, olha as coisas, né? Que se tornaria logo depois um missionário redentorista. E aqui começa a estreita relação entre o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e os missionários redentoristas, que no ano de 1855, a pedido do Papa, tinham construído a sua casa generalícia, o noviciado da congregação e uma igreja dedicada a Santo Afonso de Ligório, justamente onde, anos atrás, se encontrava na igreja de São Mateus. Entre os primeiros noviços redentoristas encontrava-se exatamente o Miguel Marchi, o único que conhecia a tradição do segredo do quadro de Nossa Senhora. Certa vez, ouvindo a pregação de um jesuíta, padre Francisco Blasi, na célebre Igreja de Jesus em Roma, o qual falava de um quadro milagroso que existiu na antiga igreja de São Mateus, Miguel Marchi, então padre, interessou-se pelo assunto e, juntamente com o padre Nicolau, chefe, geral da congregação do Santíssimo Redentor, foi até o Papa Pio IX e conseguiu dele o direito e o privilégio de levar o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para seu antigo lugar. Em 1866, depois de passar por uma esmerada, uma cuidadosa, zelosa restauração, realizada por um pintor polonês chamado Leopoldo, e após uma novena solene que contou com a participação de numerosos sacerdotes, religiosos e leigos fiéis, o quadro foi entronizado solenemente na igreja de Santo Afonso, na Via Merulana, onde permanece até hoje, como eu falei para vocês, onde eu estive lá alguns anos atrás. Na ocasião, o Papa Pio IX, entregando o quadro aos redentoristas, confiou-lhes a missão de fazer a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conhecida em todo o mundo. Agora eu vou passar para vocês o significado, os símbolos. É um quadro riquíssimo, é uma verdadeira teologia que existe ali. Vocês olhando aqui, vocês vão ver que o fundo todo do quadro é de ouro e dele esplendem reflexos cambiantes, matizando as roupas e simbolizando a glória do paraíso para onde iremos um dia, levados pelo perpétuo socorro de Maria. Preste atenção que o olhar ele não se dirige ao menino, mas a nós. Faça a experiência. Num apelo para evitarmos o pecado, causa do susto e da morte de Jesus. De qualquer ângulo, se você olhar nos olhos, os olhos de Maria, nesse ícone, estarão sempre olhando para você. As mãos do menino estão nas mãos de Maria, para lembrar que ela é a medianeira de todas as graças. As mãos estão segurando nas mãos de Maria. Quantas vezes, eu me coloco na posição desse menino e seguro, Ô mãe, deixa eu segurar nas suas mãos porque a barra está muito pesada. E o que significam as letras vermelhas que se destacam daquele fundo dourado, Você pode me perguntar. São letras gregas que de forma abreviada
Repito, a palavra não tá, as iniciais, né? Mais ou menos, sílabas ou iniciais, em grego, identificam as pessoas. Em cima de Jesus está escrito Jesus, em grego. À altura da cabeça de Nossa Senhora, vemos igualmente abreviadas as duas palavras que são um resumo de toda a sua grandeza: Mãe de Deus. Para identificar os dois arcanjos, o pintor, o iconógrafo, São Lucas, no caso, eu creio nisso, se contentou com as duas letras iniciais e escreveu acima do que fica à esquerda. Você olhando aqui no quadro, à esquerda, o arcanjo Miguel. Acima do outro, à direita, o arcanjo Gabriel. A túnica e o manto de Nossa Senhora têm gregas como enfeites. Sobre o peito vê-se uma espécie de broche, e a gola larga que ela usa termina sobre o braço direito em franjas. As linhas douradas sobre as vestes de Nossa Senhora e do Menino Jesus criam um ar, criam uma atmosfera solene e, com relação a Maria, lembram as palavras do salmista, lá no Salmo 44, 10, onde diz assim: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro, com veste de ouro. Bonito isso. Digno de destaque também é o harmonioso jogo de cores. Como combinam bem, não é? As vestes do menino Jesus, o verde da túnica, o carmim. Carmim é uma cor bem vermelha que está na faixa, né, do menino Jesus, e o marrom claro do manto. Tudo coberto de filetes de ouro. Nossa Senhora, por sua vez, veste uma túnica vermelha, distintivo das virgens daquele tempo, e um amplo manto azul escuro, forrado de verde, uma espécie de rede. Tudo isso, minha gente, confere ao mesmo tempo um ar de modéstia e de majestade. Nos dois arcanjos, as cores das vestes são o roxo e o verde, que combinam maravilhosamente. Perceba, né, aqui o capricho, a perfeição, o grande cuidado no desenho das areolas em todas as quatro figuras: Maria, Jesus e os dois anjos. A técnica empregada na pintura do quadro foi a assim chamada pintura à têmpera, feita com pigmentos dissolvidos num adstringente, como cola ou clara de ovo. Os iconógrafos usam esses materiais. Então, não é, pois, uma pintura a óleo, como às vezes muitas pessoas têm afirmado. O tamanho do quadro original, esse que está lá na igreja de Santo Afonso, em Roma, é de 53 por 41,5, mais ou menos, né? 53 centímetros por 41,5. E a base é madeira, né? Nogueira. E no Oriente, a arte cristã, e esse quadro é um quadro bizantino, serve-se da linguagem simbólica muito mais que aqui no Ocidente. Justifica-se, pois, acrescentar ao sentido imediato e óbvio desse expoente na arte bizantina, como eu já disse para vocês, uma tentativa da interpretação simbólica. A Mãe de Deus, pois ela é nesse quadro, nesse ícone, a figura principal, aparece cheia de majestade, destacada ainda mais pelo fundo dourado, e sobre sua cabeça brilha uma estrela de 8 raios, como se fosse assim, aqueles pontos, né, os pontos cardeais. E tem um significado muito bonito. A mesma estrela que encontramos no célebre quadro da Mãe de Deus de Vladimir, na catacumba de Santa Priscila, lá no século II. E no ainda mais célebre mosaico do Arco do Triunfo, em Santa Maria Maior, século V. Assim, ela aparece como a porta do céu.
sempre aberta, e a estrela do mar na expressão do hino, pois João, aquele que escreveu o Apocalipse, lá na ilha de Patmos, na Grécia, ele viu a Jerusalém celeste como uma cidade feita de ouro puro. Vocês podem ler isso em Apocalipse 21, verso 18. E o grande doutor Santo Tomás de Aquino escreveu em sua explicação da saudação angélica. Ele diz: como os navegantes são conduzidos ao porto pela estrela do mar, assim os cristãos são levados por Maria à glória do céu. Já muito antes dele, São Cirilo de Alexandria, mais ou menos o ano 444, dirigiu-se a Nossa Senhora dizendo: por ti apareceu a verdadeira luz, o Filho unigênito de Deus. Aqueles que estavam sentados nas trevas e na sombra da morte. Por ti profetizaram os grandes, os profetas. Por ti os apóstolos anunciaram a salvação aos povos. Quem neste mundo seria capaz de louvar-te dignamente, ó Maria, Virgem e Mãe? A mão direita de Nossa Senhora, estendida em direção ao menino Jesus, nesse ícone que eu estou explicando aqui para vocês, representa na arte oriental sua intercessão junto ao seu divino Filho. Gente, eu não compreendo como é que tem gente que nega isso. Como é que tem gente que adora o Filho e faz pouco caso da mãe? Tá furado isso. E é interessante dizer que esta intercessão seja tão poderosa, ela o deve tanto à sua posição de Mãe de Deus, como à sua íntima participação na paixão e morte de seu Filho. Ambas as coisas vêm expressas em nosso quadro. As duas mãozinhas do menino Jesus seguram a mão direita de Nossa Senhora. Para nós orientais, isso tem um significado. Significa exatamente a união de Maria com Cristo em sua obra redentora. Cristo é o novo Adão, o único mediador da justiça, o único redentor do gênero humano, no pleno sentido da palavra. Maria é a nova Eva, a mãe espiritual de todos os remidos, a medianeira, por graça de Deus, a corredentora. Se vocês observarem com atenção essas três mãos, constata-se que Nossa Senhora segura a mão esquerda do menino Jesus, deixando livre a direita. Interessante aqui, olha. É que, na linguagem simbólica dos antigos, a mão esquerda é a mão do Senhor, que pode mandar a sua justiça, entre aspas, o seu castigo, enquanto a direita abençoa e nos dispensa graça e salvação. Assim, dessa forma, o piedoso pintor, o iconógrafo, usou desse símbolo. Os males de nós afastai, todo bem nos alcançai. O olhar de Nossa Senhora sempre voltado para o espectador, para quem está diante do ícone. Pode fazer a experiência. Lembra as palavras da Salve Rainha. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E um detalhe que chama a atenção de todo mundo, até às vezes as crianças, o que quer dizer isso aqui? O detalhe da sandália que se desprende do pezinho do menino Jesus e cai. E existe uma explicação óbvia, clara para isso. No livro de Ruth 4:7 lemos: era outrora costume em Israel, nos casos de resgate ou de subrogação, que o homem tirasse o seu sapato e desse ao outro para a validade da transação. Isto servia de ratificação, era um documento. Tirava-se a sandália e dava para o outro. Jesus foi aquele que tirou a sandália, aquele que veio para servir, aquele que veio nos salvar. Preste atenção nesse símbolo também. A boca de Maria é pequena. Ela é pequena, aqui no ícone, para guardar silêncio e evitar as palavras inúteis. Nos olhos é o contrário.
São olhos grandes e estão sempre voltados para nós, a fim de verem todas as nossas necessidades. Nas mãos de Jesus, apoiadas na mão de Maria, significando que por ela nos vêm todas as graças. Na sandália desatada, símbolo, talvez, de um pecador preso a Jesus por um fio. O último, a devoção a Nossa Senhora. Na vida eu encontrei pessoas que estavam totalmente perdidas. Na vida, totalmente perdidas. Você nega o pai? O cara me falou, nego. Você nega o filho? O cara falou, nego. Nega o Espírito Santo? O cara me falou, nego. Eu falei assim, você nega a mãe? Ele falou, não, a mãe eu não nego não. Bonito, né? É exatamente esse fio. A mãe é aquele fio que nos conduz até Jesus. E alguém aqui poderia até me questionar, né? Estranhar tanto simbolismo num só quadro, num só ícone. Mas, meu amigo, minha amiga, você não se esqueça que se trata de um ícone. Cada traço e cada cor presentes no ícone tem um significado simbólico. Já que o mistério, o invisível, só pode ser expresso mediante símbolos e a arte do ícone nasce da contemplação do mistério e quer levar os fiéis, o povo, a essa contemplação. Como eu já falei antes para vocês, os autores de ícones são pessoas contemplativas. Geralmente são monges, e o trabalho é todo executado em profundo recolhimento, oração contemplativa, jejum. O abade, o prior do convento, do mosteiro, vem, abençoa todas aquelas tintas, os pincéis, as mãos do pintor de ícones. E uma coisa que eu fiquei sabendo, através de um iconógrafo na Europa, é que em muitos ícones tem mistura, tem relíquias do osso daquela pessoa, do cabelo, de alguma veste que aquele santo, que aquela pessoa usou, vestiu e assim por diante. Olha que, como diria o Dom Aloísio Vitral, de Belo Horizonte, quanta delicadeza existe nisso. Então, aparecem nesse ícone 4 figuras. Nossa Senhora, o menino Jesus representando características de adulto, como exige a arte do ícone, e 2 arcanjos. Essas 4 figuras estão numa harmonia perfeita e formam uma admirável unidade, comunhão sobre o fundo dourado. O menino Jesus descansa nos braços de sua mãe. De repente, aparece-lhe um anjo segurando com as mãos cobertas por um véu um vaso com vinagre e uma lança. Assustado, o menino Jesus desvia os olhos, mas vê um segundo anjo com instrumentos de martírio ainda mais piores, Uma cruz e 4 cravos. Diante disso, o que ele faz? Como toda criança, recorre à mãe, à procura de socorro. Agarra com ambas as mãozinhas a mão direita dela. Ao mesmo tempo, os pés do menino executam um movimento rápido, brusco, característico de quem leva um grande susto. Nisto, o pé direito cruza pelo esquerdo e bate nele com tanta força que a correia da sandália se rompe e esta acaba caindo. Uma onda inexprimível de sofrimento interior vai dos instrumentos da paixão que os anjos apresentam a Deus homem em forma de menino para, de lá, dirigir-se ao coração de sua mãe virginal, coração que bate em uníssono com o coração de seu filho Jesus. Para encerrar, quero rezar uma saudação à Nossa Senhora. A primeira parte dessa oração é o diálogo do anjo e a segunda parte foi a igreja cristã primitiva que compôs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro abençoe a todos. Muito obrigado. Mãe do Perpétuo Socorro, a teus pés deixa-me gozar.